Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar de Corinthians 0, Palmeiras 0. Falar de tudo aí do clássico de hoje que aconteceu na Neoquímica Arena. Comentar sobre os lances, dar nota para os jogadores, dar minha opinião sobre a atuação do Corinthians. Né? Um jogo que foi muito apertado, né? Um jogo muito brigado, que a gente esperava de um clássico, né? Desse. Né? Um jogo muito nervoso. Né, o Palmeiras, né, continua na liderança, a gente continua ali perto do Z4, na 16ª colocação. Vamos falar do jogo. Né, o primeiro tempo muito ruim, né, o primeiro tempo muito brigado, sem chances, né, de gol. Muito brigado, muita reclamação com a arbitragem, muitas faltas, né. Um jogo que muito fraco, né, para as duas equipes poderiam produzir muito mais, né, no jogo e não criaram nada, ficaram ali só fazendo pressão na arbitragem, faltinhas, um jogo muito ruim. E aos 30 do primeiro tempo, né, o André foi expulso num lance vergonhoso. Não faz nem 10 dias que contra o Fluminense o Alan foi expulso pelo mesmo motivo. Né? Acho que ele tem que ser multado, né, por ter sido algo recente que já aconteceu com o clube. E é inadmissível um jogador profissional, né, deixar o seu time assim na mão contra o Palmeiras, contra um clássico, né? E inadmissível essa postura dele, né? Ele até estava bem no jogo, né? Tava ganhando algumas disputas, né? Tava dando algumas arrancadas ali pelo meio e comprometeu completamente o jogo do clube, né? Nesse jogo. E espero que o Corinthians faça alguma coisa, nem que seja, né, uma advertência ali, o Diniz, como o rabo dele, mas algo tem que ser feito, né, porque prejudicou muito o time hoje. Né, e no mais, nada muito a acrescentar no primeiro tempo. Né, o primeiro tempo foi bem ruim mesmo, né, jogo agoniante de assistir, teve nenhuma chance para nenhum dos lados e jogo péssimo de assistir. No segundo tempo melhorou, né? Logo antes do 1 minuto, o Kaique fez uma boa jogada, finalizou, Carlos Miguel defendeu, né? Depois aos 3 minutos do segundo tempo, o Hugo fez uma boa defesa numa finalização de fora da área do Maurício. Né? Foi uma boa defesa do Hugo, tinha muita gente na frente dele, né? Uma defesa difícil. Aos 13 do segundo tempo, o Kaique fez uma boa jogada pela direita, né? Ali a gente já tava com a menos, né? E aí ele fez uma boa jogada ali pela ponta direita, entrou na área, quase que o Bidon conseguiu finalizar e fazer o primeiro do Coringão. E aí um pouco mais para frente, né, mais um lance juvenil do nosso time, o Mateuzinho foi expulso, deu um soco na cara do Flaco Lopes, né, outro que espero que o clube tome alguma medida contra, né, uma multa, uma advertência, sei lá, porque é inadmissível, né, acho que o time foi muito pilhado para esse jogo, né, confundiu um pouco de vontade com estresse, né, com nervosismo, enfim, né, acho que eles jogaram com garra, com vontade, mas isso não pode ser confundido com falta de responsabilidade e disciplina para que o time seja prejudicado dentro de campo. Né? Então, acho que é outro jogador que tem que, no mínimo, tomar uma bronca ali, né? Porque desde o primeiro tempo ele tava descompensado, né? Ele deu um empurrão, aí no canto, no lateral, deixou o braço no Kelvin, se eu não me engano. Então já tava na cara ali que ele tava meio sem paciência, meio sem cabeça, então é algo que tem que ser tratado internamente ali, né? E aí para mim o clube, o time, né, como um todo tava meio sem cabeça, né, e
E aí esse lance passou, né? E aí aos 29 do segundo tempo, né, teve o grande lance do Coringão, né? O Yuri Alberto arrancou, né? Conseguiu ganhar na dividida do Felipe Anderson, saiu na cara do Carlos Miguel e ele podia ter feito 1 trilhão de coisas melhores, ele chutou em cima do Carlos Miguel, perdendo a grande chance de gol do jogo, né? E a gente perdeu uma grande chance ali de sair com mais 2 pontos na partida, né? E aí depois teve alguns lances, né, do Palmeiras, muito mais no abafa ali, né, o Alan, o Alan do Palmeiras, né, criou algumas dificuldades ali, mas também nada muito alarmante, né, nada muito grave, né, o time deles bem fraco sem o Vitor Roque, sem o Arias, né, fizeram mais uma pressão por ter 2 jogadores a mais, né, não criaram muita coisa, foram mais na empurrança, né? Mas mesmo assim, depois da expulsão do Mateuzinho, não teve mais nenhum grande lance do Palmeiras, né? Que o Hugo teve que fazer alguma defesa importante, né? Ele fez uma defesa no chute de falta do Andreas Pereira, né? Que foi no canto do Hugo, e aí ele espalmou. Fora isso, o Hugo não teve muito trabalho, né? A defesa se comportou bem, né? Mais um jogo, né? Com o Diniz. Diniz disse, né? Durante a semana que focou muito na defesa, né? Nesses primeiros dias de treinamento, né? Já que ele não ia ter muito tempo para treinar, então ele focou bastante na defesa, né? Para dar mais estabilidade ali no time. E realmente a defesa hoje do Corinthians, comparado ao time do Dorival, ela é muito mais segura, né? E o Diniz também deu outro ânimo para os jogadores, né? Acho que somado à vontade, né, dos jogadores, né? Que, pelo que parece, queriam derrubar o Dorival, né? Junto ao esquema do Diniz, eles conseguiram melhorar a defesa e hoje a defesa do Corinthians é um pouco mais segura. Né? E aí de mudanças, né? O Carrilho entrou no lugar do Garro aos 26 do segundo tempo. Né? O Carrilho fez ali meio que um lateral direito improvisado, né? Logo depois que o Mateuzinho foi expulso. E aos 37 o Diniz colocou o Lingard no lugar do Kaique, né? 2 mudanças ali para segurar resultado, né? Mas pensando na marcação ali, fôlego novo, né, para o jogo. E no geral, né, a gente esperava os 3 pontos, né, esperava a vitória no clássico, mas dadas as circunstâncias, né, do jogo, né, 2 a menos e 1 a menos desde o primeiro tempo, né, a gente não fica tão descontente com o empate, né? Dá até para se dizer que foi um resultado bom do jogo, dado a essas 2 expulsões, certo? Vou dar a nota aqui para os jogadores, certo? Para o Hugo Souza, né? Fez algumas boas defesas, né? Não comprometeu, não errou muito passe, né? Jogou sério a todo momento. Vou dar uma nota 7 para ele, né? Foi bem hoje. Nas laterais, o Bidu foi muito bem hoje, né? Foi bem na marcação, criou algumas jogadas para frente, né? Conseguiu sair da pressão do Palmeiras em alguns lances. Vou dar uma nota 7 para ele também. Agora o Mateuzinho, né, muito, muito mal, tem que colocar um pouco a cabeça no lugar. Vou dar uma nota 4 para ele, comprometeu muito o time hoje. A dupla de zaga, Gabriel e Gustavo Henrique, vou dar nota 7,5 para os dois, né, foram muito bem. Gostei muito da vontade dos dois, da garra, né, eles estavam bem atentos durante o jogo hoje. O Ranieri não participou muito do jogo, né? Fez algumas faltas ali na entrada da área, mas no geral foi bem, né? Como todo o setor defensivo do Corinthians. Vou dar uma nota 7 também para ele. E aí o André, né? Tava, como falei anteriormente, né? Tava até bem no jogo, mas comprometeu demais, né? Com essa besteira que ele fez aos 30 do primeiro tempo, né? Vou dar uma nota 2 para ele, sendo generoso ainda, porque foi muito juvenil. Espero que o Diniz dê, no mínimo, uma bronca nele, né? E a diretoria dê uma multa nele, para ele
parar de comprometer o time assim, né? Um jogador muito bom, muito promissor, joga muita bola, mas tem que ter um pouco mais de cabeça no lugar. E aí, para completar, né, o Bidon, né, continua nas notas, o Bidon acho que não participou muito do jogo hoje, né? Tava mais um jogo com o Diniz que ele não é protagonista, né? Muito longe disso, né? Participou do jogo, né? Mas nada tão impactante. Vou dar uma nota 6,5 para ele. O Garro, né? Também muito preocupado em reclamar com a arbitragem, né? Reclamar dos lances da partida. Não muito preocupado em realmente jogar bola. E vou dar uma nota 6 para ele. Kaique eu gostei, né? Mais um jogo bom do Kaique, fez uma belíssima jogada no segundo tempo e cumprindo bem seu papel tático. Eu vou dar uma nota 7,5 pro Kaique. Muito, muito bem o Kaique hoje. E Yuri Alberto, vou dar uma nota 1 para ele, né? Só não vou dar 0 porque, né, correu muito ajudando o time a se defender depois das expulsões, mas não pode perder esse gol, né? Não pode. Cara a cara com o goleiro, com 2 a menos, né? Ele tinha a opção de tocar pro Kaique também, só que o preciosismo, né, de ser o protagonista do time sempre, fez com que ele chutasse pro gol e ainda chutasse mal, né? Chutasse em cima do Carlos Miguel. Ele podia chutar cruzado, podia dar uma cavadinha, podia ameaçar chutar para esperar o movimento do Carlos Miguel e depois bater pro gol. Ele não fez uma coisa nem outra, escolheu bater em cima do Carlos Miguel e perdeu a melhor chance do jogo. E por isso é nota 1 pro Yuri Alberto. E pro Diniz, vou dar uma nota 7,5 também. Né? Gostei do que ele já repetiu a escalação. Né? Achou o Kaique. Né? O Kaique tá jogando bem no esquema dele. E as mudanças, só fez 2 mudanças, né? Não entendi muito bem isso. Né? Com 2 a menos os jogadores se desgastam, né? E aí fisicamente o time perde um pouco. Mas o time tá muito melhor com ele, né? Nesses 2 primeiros jogos, pelo menos. E vou dar uma nota 7,5 para ele, né? Melhorou muito a defesa aí, né? E do mais, acho que é isso, né? O próximo jogo é contra o Santa Fé, pela segunda rodada da Libertadores. Né? O Corinthians ganhou a estreia contra o Platense, 2 a 0. Agora joga contra o Santa Fé em casa, né? Podendo chegar aos 6 pontos. Muito favorito contra o Santa Fé, né? Nesse jogo. Vou fazer um vídeo, né, ao longo da semana aí comentando o que a gente espera do jogo. E é isso, gente. Foi um clássico muito ruim, né? Mas dadas as circunstâncias, né, que a gente vem de uma fase muito ruim, né? E o Palmeiras tá bem. Não é o fim dos mundos, né? Empatar com os caras. Acho que é isso. Vou encerrar o vídeo aqui. Comenta o que você achou do clássico. Se concorda comigo. Deixa o like também no vídeo para ajudar. E obrigado. Até mais.